Eu desejo ser o que tu és, habitar em tua presença. O que preciso eu aqui fazer para estar onde estás? Preciso ser igual a ti, Senhor, tê-lo ao meu lado para sempre. Toma-me, Senhor, em tuas mãos. Quero ser como tu és. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 18, versos 24 ao 28. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Surge nesse momento um personagem no livro de Atos que era vigoroso nas Escrituras, falando com exatidão acerca de Jesus. Seu nome, Apolo. Esse discípulo de Jesus tinha certas virtudes que davam a ele certo vigor espiritual. E que tudo isso está à nossa disposição. Se queremos ser vigorosos nas Escrituras, precisamos buscar essas qualidades, essas virtudes que esse servo de Deus tinha. E a primeira delas é a que todos nós, ou que está ao alcance de todos nós. Ele tinha grande conhecimento das Escrituras. Devemos lembrar que as Escrituras nos ensinam que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Em 2 Pedro 3,18. Apolo era um homem culto, eloquente, ou seja, ele falava e se expressava com clareza. Mas esse conhecimento veio da instrução que ele recebeu de alguém. Nós não sabemos quem o ensinou, mas a Escritura diz que ele fora instruído no caminho do Senhor. Então, ter grande conhecimento das Escrituras. Há necessidade de nós nos submetermos à instrução, de buscarmos esse conhecimento do Senhor. A Escritura nos diz que Apolo foi instruído no caminho do Senhor. Então, nossa instrução não é de qualquer fonte, de qualquer origem. Nós precisamos ser instruídos no caminho do Senhor. Caminho aqui era o nome dado ao cristianismo no livro de Atos. E em algumas ocasiões
esta expressão aparece se referindo ao caminho de Deus. No livro de Atos, Paulo, dando testemunho em Atos 22:4 de sua conversão, ele disse: persegui os seguidores deste caminho. Ou seja, os cristãos fazem parte do caminho, que é o próprio Jesus, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Em João 14:6. Portanto, estar no caminho é estar em Jesus, vivendo e andando como ele andou. Apolo ele falava com grande fervor e ensinava a respeito de Jesus com grande fervor. Isso significa que ele tinha grande entusiasmo quando falava a respeito de Jesus e falava com exatidão. Você tem entusiasmo para falar de Jesus? Como que você fala de Jesus aos outros? Jesus te ama? Será que isso é suficiente? Transmite entusiasmo? Jesus morreu por você. Jesus fez tudo por você e por mim que nós não tínhamos condições de fazer. Precisamos falar de Jesus, mas com fervor, com entusiasmo por tudo que ele fez por nós. Apolo, apesar de grande fervor, de grande entusiasmo, tinha uma limitação. Ele conhecia apenas o batismo de João Batista, que foi aquele que veio preparar o caminho para Jesus. João Batista ensinou que depois dele viria alguém que era mais poderoso do que ele, sendo que ele mesmo não era digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Em Marcos 1:7 nós podemos confirmar essa palavra. Conhecendo apenas o ensino de João Batista sobre Jesus, Apolo pode ter compreendido que Jesus cumpriu as profecias sobre a vinda do Messias, pois Apolo conhecia as Escrituras. Ele compreendeu pelo ensino de João Batista que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João 1, verso 29. Isso foi suficiente para lhe dar coragem para pregar com grande entusiasmo a respeito de Jesus e dizer: ele é o Cristo. Mas o que mais me deixa entusiasmado é que este servo de Deus, com grande conhecimento das Escrituras, tinha humildade para aprender mais. Ele tinha grande humildade e aceitou ser ensinado por Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, nossos irmãos, quando o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. É incrível esse momento, porque um homem que ensinava com exatidão ainda tinha algo para aprender. Se Apolo fosse arrogante e achasse que não precisava aprender mais, qual o valor de todo o conhecimento que ele tinha? Quanto mais conhecemos de Jesus, mais humildes devemos ser. E se assim não for, nosso conhecimento é apenas intelectual e não espiritual. Se realmente nós conhecemos Jesus, nós vamos ter a humildade que Jesus tinha.
e louvo a Deus. Exalto o seu nome, porque posso ler essa história e dizer: não importa o quanto eu conheço, eu sempre preciso aprender mais. Quem acha que não precisa aprender, porque já tem 5, 10, 15, 20, 30, seja lá quantos anos for de cristianismo, e acha que não precisa aprender mais, não aprendeu nada. Portanto, meus amados, vamos crescer no conhecimento das Escrituras, sabendo que o conhecimento verdadeiro nos conduz à humildade. Sabe que no início da minha vida cristã, eu conheci um servo de Deus chamado Abramo Lucarelli, que hoje está com o Senhor. Mas na época em que conversamos, ele tinha mais de 40 anos servindo a Deus. Esse homem, esse servo de Deus, tinha grande conhecimento das Escrituras. Ele falava com grande entusiasmo a respeito de Jesus, mas tinha grande humildade para dizer: ainda estou aprendendo. Verdadeiros homens e mulheres de Deus precisam aprender a ter grande conhecimento das Escrituras para falar e se expressarem com clareza a respeito de Jesus. Talvez nós não tenhamos a profundidade do conhecimento que esses homens de Deus tinham, mas nós podemos ter a humildade que eles tinham, que era, no final de tudo, a humildade de Jesus. Como João Batista, que possamos dizer sempre: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Pois Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Que Deus te abençoe. Eu desejo ser o que tu és, habitar em tua presença. O que preciso eu aqui fazer para estar aonde estás? Preciso ser igual a ti, Senhor, tê-lo ao meu lado para sempre.